Depois do grande dilúvio, Noé e sua família começaram a encher novamente a terra. Os filhos de seus filhos tiveram outros filhos, e assim o povo foi crescendo, crescendo, até formar comunidades inteiras. Naquela época, todos falavam a mesma língua. Não importava se eram jovens, idosos ou crianças, todos se entendiam perfeitamente. Isso tornava tudo mais fácil. Pedir ajuda, negociar comida, organizar festas e até contar histórias ao redor da fogueira. Um dia, durante uma viagem, o povo encontrou uma região enorme chamada Planície de Sainã. O lugar era perfeito, tinha bastante barro, água e espaço. Então decidiram morar ali e fundar uma grande cidade. Aqui será o nosso lar, disseram animados. Logo começaram a construir casas, ruas, muralhas e mercados. O trabalho era duro, mas todos ajudavam. Só que, com o tempo, o coração deles começou a encher-se de orgulho. Um dos líderes teve uma ideia que parecia brilhante. Pessoal, se ficarmos espalhados pela terra, vamos ser fracos. Que tal construirmos uma cidade fortificada e, bem no centro dela, uma torre gigantesca, uma torre tão alta que chegue até o céu. Assim seremos lembrados para sempre. As pessoas vibraram com a proposta. Crianças batiam palmas, homens pegavam ferramentas, mulheres misturavam barro. Todos queriam participar daquela obra. Nossa torre será maior que as montanhas, gritou uma menina. Vai chegar até Deus, respondeu um menino. Dia após dia, eles fabricavam tijolos, cozinhavam nus no fogo e os usavam para levantar paredes altíssimas. Quanto mais a torre subia, mais confiantes eles ficavam. Mas havia um problema: aquela torre não estava sendo construída para adorar a Deus, mas para glorificar os homens. Eles queriam fama, queriam mostrar que eram fortes e que podiam chegar até o céu sozinhos. E Deus, que observava tudo lá do alto, sabia que aquilo não acabaria bem. A torre começou a ficar imensa. De longe, viajantes já conseguiam vê-la se erguendo no meio da planície, brilhando ao sol como um gigante de pedra e barro. Os trabalhadores se organizavam em grupos, alguns buscavam água, outros carregavam barro, outros empilhavam tijolos. Era tanto movimento que parecia um formigueiro humano. As crianças ficavam fascinadas. Sentavam-se no chão, observando os homens subirem por escadas enormes, levando cestos pesados de tijolos. De vez em quando, alguém dizia: "Cuidado, não deixem cair nenhum tijolo." E todos riam, sem imaginar o que estava por vir. Os líderes andavam orgulhosos, com o peito estufado. "Estamos construindo a maior torre do mundo. Ninguém poderá nos derrotar. Nossa fama se espalhará por todas as terras." Eles não se lembravam de agradecer a Deus pelo barro, pela água, pelas forças que tinham. Tudo era apenas para mostrar poder. Lá do céu, Deus olhava com atenção. Ele via como as pessoas estavam unidas, mas não para fazer o bem. Estavam unidas pela vaidade e pela desobediência. Então Deus disse: "Eles são um só povo e falam uma só língua. Nada impedirá que realizem planos de orgulho. É hora de agir." Mas, como Deus iria impedir aquela construção? Enquanto isso, a torre continuava a crescer, alcançando as nuvens. Os homens acreditavam que nada poderia pará-los. Nem desconfiavam da surpresa que estava prestes a acontecer. Certa manhã, quando o sol nascia dourado sobre a planície, os trabalhadores se reuniram para mais um dia de obra. Tudo parecia normal, até que algo estranho começou a acontecer. Um homem pediu: "Passe-me o balde de barro." O outro olhou confuso e respondeu numa língua que ele não entendia: "Que disses?" O primeiro franziu a testa. O que você está falando?" "Eu disse: o barro." Mais adiante, outro trabalhador gritava instruções, mas seus colegas balançavam a cabeça sem compreender. Um falava em uma língua, outro respondia em outra. Palavras diferentes, sons estranhos, frases incompreensíveis ecoavam por toda a obra. As crianças ficaram assustadas. "Mamãe, por que eles estão falando tão esquisito?" Logo a confusão tomou conta. Um grupo falava aramaico, outro egípcio, outro grego, outro algo totalmente novo. Era um verdadeiro caos de vozes.
Ninguém conseguia mais trabalhar junto. Os tijolos caíam, os baldes eram entregues para a pessoa errada, e os chefes gritavam ordens que ninguém obedecia. A torre, que antes crescia rápido, parou de subir. O povo começou a brigar, cada um acusando o outro. Você não me ouviu direito. Eu não entendo uma palavra do que você fala. Isso não faz sentido nenhum. Foi assim que Deus, com sabedoria, confundiu as línguas deles. Já não podiam mais permanecer unidos no orgulho. Pouco a pouco, grupos começaram a se separar, cada um juntava as pessoas que falavam igual e partiam para outras terras. Uns foram para o norte, outros para o sul, alguns atravessaram rios, outros subiram montanhas. A planície de Sainã, que antes estava cheia de movimento, ficou silenciosa. A torre inacabada permaneceu como um monumento à vaidade humana. E aquele lugar passou a ser chamado de Babel, que significa confusão. Os anos se passaram, e a torre permaneceu lá, incompleta, como uma lembrança do que havia acontecido. Viajantes que passavam pela região contavam a história, a que os homens tentaram alcançar o céu com suas próprias mãos. Mas Deus os confundiu, e cada um partiu para um lado. Foi assim que surgiram os diferentes povos, culturas e línguas do mundo. As crianças perguntavam curiosas: mas por que Deus fez isso? E os mais sábios respondiam: porque o coração deles estava cheio de orgulho. Eles queriam ser grandes sem depender de Deus. E Deus nos criou para vivermos em comunhão com Ele, não para competirmos com o Criador. A história de Babel se espalhou e se tornou uma lição para todos. A verdadeira grandeza não está em construir torres para nós mesmos, mas em edificar a vida confiando em Deus. Mesmo depois de Babel, Deus não desistiu da humanidade. Ele escolheu um homem chamado Abraão, que seria o pai de uma grande nação. Através dele, viria a promessa de um Salvador que uniria novamente os povos, não por uma língua, mas por um só coração em Cristo. E assim, a Torre de Babel ficou conhecida para sempre como o lugar onde os homens quiseram ser maiores que Deus. Mas aprenderam que o plano do Senhor sempre vence.